bem-vindo a toda a nossa audiência do podcast Segurança Online, o segundo podcast de 2024. E hoje nós temos a honra de contar com a presença do professor Jorge Felipe de Lima Dantas, tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal aposentado, morando hoje no Rio e que, estando em Brasília, foi convidado e de pronto se dispôs a participar. Como sempre, é um dos pioneiros do estudo científico das atividades policiais, das ciências policiais, como ele gosta aqui de ser falado, né? Não é isso que você gosta? Ciências policiais? É verdade. É uma ciência. E isso remonta a, não vou falar não, 30 anos atrás. 41 anos atrás. 41. Aqueles disquete que você fazia, como é que era o nome da sua... Tinha um nome lá, você dava para os negócios que você escrevia, tinha um nomezinho. Que desde aquela época ele é um precursor das ciências policiais, tendo feito graduação lá na Bahia, fez mestrado e doutorado na Georgia University, nos Estados Unidos, George Washington, e se firmou no conceito dos estudiosos da segurança pública como um grande teórico, um bom debatedor e uma pessoa que realmente dedica a sua vida à pesquisa e ao estudo da segurança pública. Professor Felipe, seja bem-vindo e você está com as palavras para fazer suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde, meu amigo Wellington. E a consideração inicial é que a ciência policial ela tem tentado acompanhar as mudanças do contexto da criminalidade e da ausência de paz, no sentido da paz social, nos dias atuais. Infelizmente, nós continuamos a ver o noticiário pontuado por criminalidade, por coisas tão simples quanto desaparecimento de pessoas, feminicídio, violência, e violência na sua maior amplitude. E essa situação, em muito, se deve a um verdadeiro câncer social que acompanha a sociedade atual, que é a criminalidade violenta decorrente do narcotráfico e das organizações criminosas. Realmente, o Estado brasileiro precisa, desesperadamente, ainda que o desespero seja mau conselheiro, mas existe essa expectativa da sociedade brasileira, essa expectativa ansiosa e ao extremo desesperada em busca de paz social. Professor, vamos agora falando da questão da prática e numa linguagem direta aqui para o nosso público, para a nossa audiência. Fala-se muito no Brasil, ciclo completo de polícia, 50 polícia, 10 polícia, 3 polícia, polícia única. Qual é a polícia ideal? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né?
o ideal ele fica entre a utopia e a distopia. Mas se existisse uma fórmula da polícia ideal, talvez a condição essencial da polícia ideal fosse a de uma sociedade em que os conflitos fossem meramente eventuais. E as condições estruturais da humanidade no momento dessa entrevista parecem não indicar essa paz que é desejo de todos nós. Nós temos visto em países até muito próximos, né? Como é o caso do Equador, México, mudando outros contextos, né? Como Ucrânia, Israel versus faixa de Gaza, Irã, Coreia do Norte. Nós não temos visto paz na sua grande acepção, seja pela conflagração da guerra, quanto de verdadeiras guerras internas, e que ficam muito por conta do fenômeno da criminalidade violenta associada ao narcotráfico, e hoje, numa nova acepção dessa criminalidade violenta, as chamadas milícias. No caso do Brasil, né? No caso do Brasil. Nós temos hoje, e durante muito tempo era um tabu, que a polícia ideal deveria ter X% da população em termos de efetivos policiais, deveria ter isso, deveria ter aquilo. Na sua opinião, qual a métrica para se medir o tamanho de cada polícia? Veja bem, as condições estruturais de uma sociedade, elas fazem com que não exista essa métrica. Existem lugares do mundo em que a incidência de homicídios por 100 mil habitantes se situa em menos de 2 dígitos. Outros locais, por exemplo, América Central, elas se situam no limite de 2 dígitos, ou seja, à beira de uma centena de mortes por 100 mil habitantes. Então não existe uma métrica. Aos olhos da cidadania, a sociedade ideal, que seria uma sociedade policial, ela deveria ter cada cidadão acompanhado por um policial, o que definitivamente é impossível, porque isso inviabilizaria um serviço público. Quando existem outras áreas da gestão, como é o caso da saúde, da educação, do setor de transporte, que não suportaria esse Estado tutelado por um Estado em que cada cidadão fosse acompanhado por um policial, e, mais que tudo, isso seria um Estado policial. A coisa da utopia, não é? E a utopia é um estado inatingível. A busca da utopia pode gerar um estado distópico, ou seja, a distopia, em que a utopia se contrapõe o horrendo, o impossível, o hipernegativo de um Estado policial. Então não existe métrica para isso. Existem países de cultura milenar, como é o caso, por exemplo, entre outros exemplos, como a Índia,
cujos índices de homicídio são Gigantesco. praticamente insignificantes, os índices de homicídio, porquanto culturas milenares, enquanto novas culturas de profunda miscigenação de etnias em estados bastante modernos, bastante imaturos enquanto estados, não têm a paz social do que se depreende, que é impossível associar violência e pobreza. Existe sim uma associação bastante perversa entre desorganização social, comunidades de alta rotatividade em termos de presença dos habitantes, falta de controle de jovens, e o corolário disso é que nas prisões a maioria da população prisional é de homens jovens, o que demonstra que a falta de educação desde a primeira infância, supervisão parental e a própria educação na sua acepção mais ampla, né? A escola, a comunidade, a família, ela é indutora do fenômeno da violência entre adolescentes e homens jovens. Felipe, isso é uma teoria que ela é baseada em pesquisa, é baseado na própria essência do estudo da criminologia, enfim. Isso é uma coisa difundida nos meios acadêmicos. Mas existe uma triste coincidência. Entre os 20 países mais violentos do mundo, poucos países com um grau de civilização mais avançado estão presentes. Vamos lá. Entre os 20 países mais violentos, lá, África, América Central e América do Sul. São países onde existe uma pobreza acentuada. Entre os países da América do Sul, Honduras, El Salvador, Venezuela, Guatemala, São Cristóvão de Neves, e fora na África, São Cristóvão e Neves, Zâmbia, Uganda, Maluí, Lesoto, Trindade e Tobago, África do Sul, que está considerada hoje como um dos 3 países mais violentos do mundo, República Centro-Africana, Brasil, Etiópia e Santa Lúcia. Que coincidência é essa? Como é que se explica essa coincidência? Eu diria que qualquer métrica sobre esses países seria suspeita, né? Porque quando você cita esses países, há que considerar os países de melhores níveis de violência, como, por exemplo, Países Baixos, incluindo Bélgica e Holanda, Japão. Existem muitas variáveis, não existe uma bala de prata para se atacar o problema da criminalidade. Existe uma gênese. Eu não estou querendo falar sobre a bala de prata, eu estou vendo sobre a triste coincidência dos 20 países mais pobres do mundo também ser um dos 20 países mais pobres do mundo. Talvez, veja bem, fazer uma associação, e eu tomei o exemplo da Índia, entre pobreza econômica e violência, parece não ser o caso no exemplo dos países citados, porque a Índia é um país de cultura milenar, diversificada, inclusive com a convivência de hindus e de islâmicos. As caixas com todas essas questões, mas uma cultura consolidada. O que nós vemos nesses países citados
são repúblicas bastante recentes e com grande desorganização social e política, se não mesmo desorganização econômica. Uhum. Pode fazer um quadro sucinto, técnico, das variáveis de modelos policiais existentes hoje no mundo? Existem modelos centralizados, existem modelos coordenados e modelos fragmentados. É muito comum, ao longo do globo terrestre, que se veja polícias únicas, várias polícias coordenadas e várias polícias fragmentadas. Um exemplo de polícia fragmentada é os Estados Unidos da América, que até mesmo a legislação é fragmentada. Existem estados norte-americanos. A competência estadual para fazer legislar sobre todos os assuntos. Isso, inclusive com competência penal. É. Né? Então, nos Estados Unidos existem estados que aboliram a pena de morte, enquanto outros estados ainda continuam. Não. Então, isso é o exemplo típico de um país com polícia fragmentadas. Os Estados Unidos têm 12.300, cerca de 12.300 polícias municipais, 3.100 xerifados, o que soma 15.400, e mais de 1.600. São 17 mil e poucos. São 17 mil, mas, por exemplo, a cada dia que se cria um aeroporto novo, cria uma estrutura policial. Uma estrutura policial, e todas elas são de círculo completo. Então existem países com essa configuração, muito parecido com o Reino Unido, que hoje tem cerca de 51 polícias. O caso brasileiro, nós temos 27 duplas de polícias a cada unidade federativa e Distrito Federal, o que inclui 54, mais as duas polícias federais, 56, mais a polícia do Senado Federal e a polícia da Câmara, 58 polícias. Existem países de polícia única, como é o caso francês com a Gendarmerie. Então, e a Polícia Nacional? Sim, a Polícia Nacional com outras atribuições, mas são muito poucas, né? Uhum. E com uma enorme coordenação. Então, o modelo que você pode vislumbrar ao longo dos quase 200 países, ele depende de uma série de variáveis. E esse modelo reflete essa arquitetura social de todos esses países. No Brasil, por exemplo, nós temos polícias que remontam a épocas coloniais. Do Império. A nossa aqui, do Distrito Federal. A do Distrito Federal é uma que se consolidou em 1809, mas já existiam as milícias em cada uma das capitanias hereditárias. O famoso Tiradentes é um exemplo disso na milícia mineira. Inclusive, patrono de todas as organizações policiais pelas ações que teve por ocasião dos movimentos primitivos de independência do país. Felipe, falando em eficácia, então a gente poderia, sim, chegar à conclusão que a eficácia das polícias independe do modelo dela. Acredito que sim. Acredito que seja uma questão muito mais, sem maiores purismos, né? Seja muito mais uma questão cultural na sua acepção mais ampla. Por exemplo, né? Não se conhece no mundo islâmico
os índices de criminalidade, até porque O Estado é patrocinador da criminalidade também. eu queria completar um outro tipo de raciocínio, né? Porque a Sharia, que é a lei no penal, islamismo, a lei penal, é uma parte da codificação religiosa do mundo islâmico. Então, o caminhar numa rua do Rio de Janeiro, hoje, tarde, na madrugada, inclusive em centros turísticos, não é o mesmo caminhar em Riad ou em Medina, em que isso acontece sob um clima de quase que absoluta paz social. É uma situação muito controversa. Mas agora tem uma pergunta que a nossa audiência com certeza gostará de ser feita, que eu fizesse para você, como estudioso do assunto. Se a modelagem policial não determina a eficiência, eficácia, efetividade das organizações policiais, a gente poderia dizer que as polícias que não têm o ciclo completo de polícia, elas são mais penalizadas em eficiência ou menos penalizadas? Bem, isso é uma questão de opinião. Nós temos um modelo que poucos países praticam de duas polícias em que nenhuma das duas tem o ciclo completo e muitas vezes se antagonizam. E mais, não é? O artigo 144 estabeleceu uma possibilidade de guardas municipais, talvez com uma visão... De guarda patrimonial. Isso, de guarda patrimonial. Mas essa concepção do artigo 144 da Constituição Federal de 1988, em algumas unidades federativas, se tenta buscar o modelo de organização policial dos Estados Unidos da América. Mas o Supremo hoje já tem decisão formal a respeito disso. Inclusive, tá aí um caos jurídico nessa questão. Que sentenças proferidas, prisões proferidas, fora da visão patrimonial por agentes da Guarda Municipal, estão sendo anuladas. Mas veja bem, Wellington, isso não impede de que em determinadas unidades federativas exista esse ânimo, exista esse motor de um modelo de segurança pública que lembra muito a ideia de que, por exemplo, nós não vivemos no Distrito Federal. Alguém que vive no plano piloto, ele vive não no Distrito Federal, não é? Na acepção mais pontual. Ele vive no plano piloto na Asa Sul. Ou ele vive no Sol Nascente. Ou ele vive na Ceilândia. Ou ele vive em Sobradinho. Por que essa vinculação, não é? Inclusive o próprio princípio de polícia comunitária, ele nos empurra em lógica na direção de que a autoridade policial conhecida da comunidade, que pertence àquela dinâmica, o policial que caminha a pé e daí decorre a saudade da dupla de Cosme e Damião, que é conhecido da comunidade, que sabe o filho do vizinho dele e tem alguma ação de controle, muitas vezes onde falta o controle parental, a comunidade maior se encarrega de disciplinar essas crianças e adolescentes na formação do caráter, na formação da cidadania. Talvez esse ânimo
em torno da polícia local, que é tão comum nos Estados Unidos. Veja só, 12.300 polícias municipais. O simples estabelecimento da Guarda Municipal, pela Constituição Federal de 88, no seu artigo 144, tenha dado esse alento das comunidades terem, conforme já é o caso, existem municípios que têm um secretário de segurança pública. Eu vejo São Paulo muito na frente dessa questão, Rio de Janeiro, alguns estados mineiros, alguns estados do Sul, Santa Catarina também é um exemplo. Mas eu vejo o problema da conformação jurídica do Brasil diferente do padrão americano, porque no Brasil existe justiça na União e nos estados. Não existe justiça, o judiciário não existe nos municípios. Nos Estados Unidos existe nos 3 entes federados. Isso. Então, e todos têm competência complementares. Todos 3 têm. Mas veja bem, não é porque não existe uma conformidade jurídica que não existem aspirações. Sim, mas a outra questão é que a administração pública americana tem uma modelagem de administração local, não uma modelagem de gestão centralizada como é no Brasil. A Constituição brasileira dispõe toda uma modelagem de divisão dos entes de gestão dos entes federados. Vê agora a reforma tributária e acabou com isso. Agora é um Conselho da República quem vai fazer a gestão dos recursos que antes eram feitos, distribuídos para a União, estados e municípios. Isso não dificulta porque fica incoerente em termos de gestão, que hoje, para mim, é o maior problema da atividade de segurança pública do Brasil, é a gestão. Alguns acadêmicos acham que é psicologia social, essas coisas. Não é, eu acho que é o problema de gestão. O problema principal da atividade de segurança pública do Brasil é a gestão. E fica incompatibilizado. Então você fica com atribuição, mas não tem recurso. E você vê dentro da visão administrativa americana, missão é igual a budget, orçamento. Você tem uma missão, mas você tem um orçamento. Você trata especificamente da democracia fiscal. Então eu acho que hoje a gente está enrolando o caldo. Eu não sei se isso é proposital ou se isso é um problema de invenção da roda. Mas o problema é que a questão é que está ficando cada vez mais difícil. O cidadão que mora no local, no município, ele está à mercê de um grupo de pessoas que compõem o Conselho da República nessa questão fiscal. Eu vou dar mais recursos para aquele, menos para esse, mais aquele. Então, eu fico avaliando a implementação e a disposição de alguns estados, no sentido da polícia municipal, nesse aspecto. Porque eu não sou contra a polícia municipal. Aliás, eu sou a favor de ter a polícia municipal, mas desde que tenha recurso disponível para isso. E tenha atribuição jurídica para isso. Porque como é que você vai explicar toda a legislação penal brasileira só poder ser feita na União? Quem é que mora no município? É o cidadão. Então eu acho, em termos de ideologia de convivência democrática e social, o Brasil está na contramão. Está inventando empecilhos. E hoje a gente vê estados com visão notoriamente conservadora, como é o estado de Santa Catarina, que tem um dos melhores índices na gestão da segurança pública do Brasil, tendo que ser submetida a uma visão, como é que eu posso falar, garantista dos ministros do Supremo,
e do STJ e do Poder Judiciário que acham que pode fazer legislar no vácuo da falta da inação da atividade legislativa. Então, eu acho que a questão da segurança pública passa por uma organização geral do Estado brasileiro. O que é que você acha disso? Não, de fato, né, isso é ponto pacífico. Nós vivemos um momento na segurança pública que em muito decorre da falta de norte político nesse momento histórico que nós atravessamos. Eu tento me ater a questões mais estreitas da segurança pública. Né? Mas na criminologia. Você sabe que doutores são pessoas que sabem quase tudo sobre quase nada. Eu não arrisco visões da ciência política nas questões que apenas eu detecto e encontro no plano descritivo num certo afastamento do plano prescritivo. Né? Por exemplo, o que eu lhe digo é que existe uma tendência hoje nas comunidades de trazer para si comunidades pequenas. O Brasil tem cerca de 5.600 municípios. Uhum. E imagine um município que tem uma pasta de segurança pública. Né? Enquanto os recursos são estaduais ou federais, e não específicos da municipalidade. Mas esses 5.600 municípios têm ânimo de estabelecimento de guardas municipais, criam escolas, centros de instrução e formação de guardas municipais, estabelecem coisas tão específicas das polícias estaduais como bandas de música. Não é? Estabelecem... Então, o Brasil poderia estar dentro daquele modelo coordenado e centralizado ao mesmo tempo. Ah, sim, é verdade. É verdade. Eu acho que nós não identificamos ainda politicamente, e aí eu falo do plano prescritivo, a identidade ou o casamento entre o plano prescritivo e o plano da realidade como ela é. Complicado. É complicado. Felipe, o Brasil, segundo um grande teórico da segurança pública, que você conhece bem, que é o Cláudio Beato. É uma figura bastante distinta. E ativo, atuante. Um acadêmico de grande quilate. Eu também acho, tenho a mesma opinião. O Cláudio Beato aponta a impunidade como um dos maiores efeitos retroalimentadores da violência. Então tem um estudo, um ensaio dele aí, foi publicado na Universidade de Minas Gerais, como era o nome daquele instituto? CRISP, né? CRISP. E eu li esse negócio, eu fiquei maravilhado, porque ele é um acadêmico sem viés ideológico. Sem viés ideológico, exatamente. Ele, como você, ele vê o fato acadêmico... O fato científico, né? Com a realidade como ela é. E a busca de soluções dentro do mesmo plano científico e dentro da realidade real do Brasil. Então eu gosto muito dele e ele coloca isso. Hoje nós vivemos, para não ser muito rígido com o meu julgamento a respeito disso, eu acho que a gente está vivendo um laissez-faire jurídico de setores do judiciário na liberação e liberalidade de aplicação das leis penais. O que é que você acha disso? Veja bem, alguns autores, eles tratam, mais além da dosimetria penal, a necessidade da certeza
certeza da aplicação da pena. Existe, inclusive, uma escola norte-americana que trata da realidade da pena. Eu, particularmente, acredito que exista um descompasso nos dias de hoje entre a lei de execuções penais E a lei e a penal. própria lei penal. Né? Isso talvez aconteça muito em função da pouca capacidade de absorção da parte estrutural dos estabelecimentos penais do país. Eles são conhecidos como desumanos, como incapazes de promover ressocialização. E eu acredito que a lei de execuções penais tenha sido muito influenciada por esse clima de um sistema explosivo, que é o sistema penal brasileiro. Sistema penitenciário. Perdão, sistema penitenciário brasileiro. Uhum. Isso está causando uma perplexidade muito grande, porque a gente vê hoje pessoas sendo condenadas a 14 anos, 15, 16 anos de cadeia por uma suposta tentativa de golpe, e um chefe de uma facção criminosa transnacional hoje, que é o Comando Vermelho, o PCC, são transnacionais. Hoje, eu acho que só a FLN que são maiores que esses dois. É verdade. Num estudo recente que eu produzi com um companheiro para o Ministério da Justiça, das 13 maiores organizações criminosas, uma delas, né, eu tenho um certo escrúpulo de dizer o nome dela, né? Uhum. Ela atua primordialmente no estado de São Paulo. Ela só perde para o Exército de Libertação Nacional da Colômbia. E hoje a gente vê toda essa liberalidade de aplicação da lei penal, ela voltada para a questão mais política do agente que cometeu o delito e está sendo sancionado pelo Estado e pela sociedade por aquele delito. Então eu vejo quando, na época recente da pandemia, todos os grandes chefes das facções foram liberados por questões humanitárias. Você vê a questão do saidão. Agora mesmo nós vimos. O cara saiu, matou um policial lá de Minas, né? De Minas. Matou outra pessoa, matou aquilo. O jornal está vendo isso. As penas no Brasil hoje, o criminoso ele é preso pela polícia, ele sabe que aquele crime, aquele homicídio que tem 30 anos, ele só vai cumprir 1/6 da pena. Daquele 1/6, vai ter as situações que vai abater com bom comportamento, se o cara fez curso profissionalizando dentro da cadeia. Então, você bem colocou isso. Não existe no Brasil a certeza da punibilidade. E existe muito a utopia, a falsa promoção, a falsa publicidade de que está se aplicando a pena. E enquanto ele está lá, ele está mandando no crime organizado aqui fora praticado pelos que não estão presos. Então, hoje a América Latina está nesse ambiente de conturbação devido a essa política libertária, dessa política liberalizada de setores de governos de alguns países da América do Sul. Vamos citar Equador, Peru, Colômbia,
Bolívia, e o Brasil que entrou nessa questão. Então, nós estamos vendo que o crime está avançando. Nós corremos o risco de um levante da criminalidade no continente sul-americano? Eu acredito que sim. Pelo tamanho dos efetivos dessas organizações criminosas. E a Colômbia talvez seja o exemplo mais eloquente disso, em que o Estado colombiano negocia com uma guerrilha supostamente apoiada pelos recursos do narcotráfico. Faltou a Venezuela naqueles que eu falei. Eu acredito que a Venezuela também, mas o exemplo colombiano é o mais eloquente, né? Uhum. Sim, eu acredito que se nós imaginarmos uma sociedade como uma sociedade carioca, né? Números conservadores, 700 favelas. Se nós imaginarmos 50 armas por cada uma dessas comunidades, 700 vezes 50, 35 mil armas pesadas. Isso é um número considerável. O número da Força Policial do Estado. É o número da Força Policial do Estado. Exatamente. Que o Estado não tem a força de poder bélico que tem a criminalidade. Isso. Sem deixar passar o fato de que a criminalidade não tem compromisso com nada nem ninguém. Né? As forças policiais hoje, questões como câmeras em uniformes, e nós já tínhamos com forças policiais, por exemplo, a figura da audiência de custódia, a comunidade policial como um todo, ela se sente tolhida do exercício da sua função principal. Isso é uma decisão que não é amparada nem por legislação emanada do Congresso Nacional. Isso é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Como é que uma decisão administrativa tem validade de política penal? Sendo que essa prerrogativa ela é privativa do Congresso Nacional. Eu diria, Wellington, novamente eu insisto com você, de que a realidade prescritiva da norma, do estatuto, do regulamento, da lei complementar, da legislação ordinária, hoje se bate contra muito da aspiração popular. E eu me lembro que nos meus primeiros estudos de direito penal, criminologia, quando a gente está adentrando na polícia, a gente estuda bem isso, a gente viu exemplos no mundo onde sequer tem legislação penal formal. É o caso da Inglaterra. O direito consuetudinário. Consuetudinário. Então, a lógica da lei no Brasil ela está fora do eixo. Tinha que ter o amparo da sociedade para se transformar em lei. Tinha que nascer na sociedade para se transformar em lei. Hoje não. Sai da cabeça de uma pessoa que de maneira magnânima, suprema, eu ia dizer assim, imperial, diz que é aquele pronto. Toda a sociedade fica vinculada àquela decisão. Enquanto isso, qual é o exemplo que a gente está dando para a cidadania? Eu estava ouvindo esses dias uma conversa na televisão de 3 influencers. Todos 3 achando que pode tudo hoje. Que você pode matar, que é um direito. Você tem o direito de querer matar. Você tem o direito de não querer ser preso.
E você tem o direito de ficar rico com o produto do furto. Você vê acadêmicos, não vou citar o nome, mas no Rio de Janeiro, numa entrevista, diz que o crime tem lógica. Então a gente está vivendo um momento de inversão de valores. De autofagocitose, né? Do devorar a si mesmo, né? O homem está Da sendo antropofagia, né? lobo do próprio homem, onde agora vale tudo. E o exemplo maior, não quero levar você para essa questão, mas eu vou falar, é o exemplo que nós temos maior. O cidadão era preso, foi liberado por uma firula protocolar judicial, quer dizer, disseram que o juízo que foi julgado não era o juízo correto, sendo que teve todo aquele tempo de transcorrência e o Supremo não deu solução nenhuma, inclusive julgou legal de imediato, quando foi dada, julgou que estava correto. E depois, por uma figura, uma tecnicalidade processual, descondenaram o cara. E ele hoje é o presidente. E ele hoje mostra que ele pode ser rico sendo amigo dos criminosos, pode ser presidente sendo amigo dos criminosos, e hoje o cidadão de bem não pode sequer andar na rua. Você falou agora o caso do Rio de Janeiro. Numa sociedade onde se vive o terror, que é no Iêmen, na Arábia, em termos de paz social, estão melhores classificados que no Brasil. O exemplo que a gente está tendo tem jeito de ser revertido? Eu tenho uma atitude pessoal, e a tua pergunta só pode ser respondida a partir de uma perspectiva pessoal, de que a história funciona de maneira pendular. Então, ora o pêndulo pende para um lado, chega até o centro, atinge um apogeu no outro lado. E eu tenho a firme convicção de que as coisas caminham para bem. E pensando assim... Nenhum regime foi eterno durante o transcorrer da história da humanidade. Que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. É o que trata o amor, né? Eu acredito que o mundo também viva esse mesmo movimento pendular e a mesma figura de Vinícius de Moraes, de que nada é perene, né, e que nós, e também na alegoria do Chico Buarque, vai passar. Deus permita, Deus lhe ouça. Felipe, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa conversa, porque a conversa boa parece que passou só 1 minuto, né? Mas já temos 50 minutos de conversa. Eu tenho uma pergunta que é mais no âmbito não do cientista, do pesquisador, mas no âmbito do profissional da segurança pública, no âmbito do operador da segurança pública. Pronto, o operador mais pertinente essa denominação. Nos Estados Unidos, o acadêmico, na sua maioria, são ou foram operadores de segurança pública, quando o acadêmico é do meio da segurança pública e das ciências policiais. E o acadêmico natural da comunidade científica, ele é um acadêmico mais isento. O que aconteceu no Brasil com os nossos acadêmicos que pularam para
para um mundo onde o welfare state é aquilo que ele pensa e não a realidade do Brasil? Difícil essa pergunta. Veja bem, não é? Os professores de uma organização, de uma instituição, melhor dizendo, como o Hospital Universitário de Brasília, os operadores que se consagram pela maestria na operação do setor, eles se confirmam como acadêmicos de disciplinas como, né, os diversos campos da medicina, né, dermatologia, cardiologia, pneumologia. Esse fenômeno foi invertido no nosso país. Talvez por um bacharelismo contraposto a um coronelismo. E nos dias atuais, veja bem que em algum momento eu fui o único doutor na minha instituição. Hoje existem mais de 100. Mais de 300. Mais de 300. Né? Então, o meu número era conservador. Então, veja bem, essa tendência que eu relatava acerca da medicina, né? Engenheiro Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, Hospital Miguel Couto. Eu me lembro do viaduto Paulo de Fronten. Isso. Essas pessoas, elas se consagraram como lente, catedrático, membro de conselhos das próprias instituições. Existe um documento de Harvard, de uma sessão executiva, há mais de 10 anos atrás, em que o documento trata de cooptar o mundo acadêmico para dentro das instituições policiais para que ela produza conhecimento. E veja bem, existem 750 bacharelados em justiça criminal nos Estados Unidos. Os cursos de doutorado nessa área, eles são predominantemente operados e têm como corpo docente egressos do mundo do fazer policial ou do fazer segurança privada, membros de guarda costeira, do FBI. O FBI tem um complexo em Quantico para onde acorrem policiais do mundo inteiro. Aquilo ali é um mundo. Existe na Geórgia uma escola federal de polícia em Glencoe, para onde acorrem, inclusive, policiais municipais, onde as unidades estruturais, as condições estruturais não estão postas. Existem as Post Commissions, o post atende por Police Officer Standards and Training, e são comissões de padrões policial e de tarefas ocupacionais policiais que podem ser vistas como... Lembrei agora da sua tese. Talvez eu esteja remontando a ela. Em que essas comissões, elas são organizações anexas às organizações públicas para disciplinar esses saberes policiais que envolvem uma gama de conhecimentos em jurisprudência, patologia, psicologia do comportamento, né? Exatamente, né? Esses saberes, eles não têm nichos. Eles são saberes interdisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares. Então, eu acho que a sua pergunta ela tem origem em saberes monodisciplinares. Tá? O saber policial ele é extremamente transversal ao conhecimento. Talvez o mais proeminente deles
seja a jurisprudência, não é? E aí você tem direito administrativo, você tem direito penal, você tem direitos humanos, mas ao mesmo tempo você tem armamento e tiro, você tem relações humanas, gestão, não é? Tecnologia, TI. Hoje, nenhuma viatura policial pode sobreviver sem uma enorme capacidade computacional embarcada. E é essa multi-interdisciplinaridade que faz com que você estranhe no seu comentário / pergunta que existam nichos ainda que propagam um saber que é monotemático, que é monodisciplinar. É isso mesmo. Um médico, para tratar de uma inervação de um punho, né, um especialista em mão, ele precisa ter uma série de saberes, passando por fisiologia, anatomia, infectologia, e não existe essa possibilidade hoje na sociedade, pelo nível de complexidade que ela atingiu, não existe possibilidade de não ser intertrans e multidisciplinar. E os policiais brasileiros, em muito boa hora, estão ocupando os espaços enquanto, no dizer norte-americano, practitioners, os que praticam, né? E eu me valia do exemplo do Hospital Universitário de Brasília, assim como existe uma infinidade de hospitais universitários no país, em que você tem profissionais atuando em áreas focais específicas, sem prescindir de um conhecimento holístico de medicina como um todo. E eu acho que talvez seja esse nível que a ciência policial tenha chegado no país, em que os lugares de fala são cada vez mais e melhor ocupados por aqueles que fazem a ciência policial nas ruas do nosso país. Mais que explicado, justificado, dá até para fazer uma tese. Felipe, eu agradeço, chegou no fim do nosso tempo. Agradeço você ter accedido em estar aqui, ao invés de estar passeando com sua esposa, estar visitando Brasília, tudo. Que agora você é morador do Rio de Janeiro, fala do Rio hoje com propriedade. E agradecer a sua presença, que muito engrandece, e a tudo aquilo que a gente falou. Policial Digital, lembrei que era a sua revista semanal que você escreveu há 41 anos atrás. Policial Digital. Então, agradeço. Pessoalmente, eu continuo dando graças a Deus a gente ter continuado a nossa amizade, ter transcendido os muros dos quartéis, ter transcendido a todas as compreensões e estar firme e forte como é hoje, inclusive com os laços familiares adjacentes. Muito obrigado e agora você com o seu tempo aí para a sua despedida. Primeiro eu gostaria de falar do meu prazer de estar aqui no Segurança Online, o podcast da cidadania, celebrando não só o tema da minha escolha de vida, mas também a nossa amizade. Aos profissionais das várias instituições da segurança pública que assistirem, eu gostaria de citar o meu e-mail, George Felipe Dantas, George, G-O-R-G-E, Felipe, F-L-I-P-E, Dantas, @gmail.com, para, na eventualidade de discordarem, concordarem, pontuarem,
né, puderem ficar bastante à vontade, vou ter maior prazer. É bom anotar e-mail porque ele não gosta muito de telefone, não. Aliás, ele continua com essa falta de apetite de uso. Para todos os companheiros da segurança pública do país, né, que eventualmente desejem pontuar alguma coisa acerca da minha fala, por favor, me enviem a mensagem que eu vou ter muito prazer em responder. Só tenho a agradecer, então, Wellington, essa oportunidade, né? E fechar o meu tempo de fala com uma palavra de ânimo, né? E talvez nesse momento de transição a gente tenha que ter muita reflexão, compaixão, misericórdia e paciência. E esperança. Obrigado. Valeu. Um abraço. Até a próxima sexta-feira.